Graça e paz aos irmãos, um ótimo dia, amém? Romanos capítulo 8, versículo 3, diz que o Senhor condenou o pecado na carne, amém? Por que o pecado está condenado na carne? Eu tenho percebido muitos irmãos falando sobre salvação, frequentando a igreja, buscando a graça do Senhor, mas eles não se alimentam da palavra. A palavra diz que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. E nós sabemos que Cristo é a verdade. Também sabemos que Cristo é a palavra. Mas quem se alimenta de Jesus Cristo? Quem dedica o seu tempo a meditar e a estudar e a buscar e a se consagrar na verdade, que é a palavra. Lendo a Bíblia, dando as primícias da manhã em oração, em leitura da palavra, buscando aprender cada dia mais da palavra, entender os mistérios que estão contidos na palavra. Quantos têm se dedicado a isso? Muitas pessoas às vezes dizem, mas eu não entendo bem a Bíblia. Mas você não precisa entender, você precisa se alimentar, porque dentro de você existe um poder chamado Espírito Santo, que em amálgama com o teu espírito humano, unido a ele, esse Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade e te fará lembrar de todas as coisas. Mas como é que você vai ser lembrado de algo que você não estuda, que você não se alimenta? Como é que você quer vencer a carne onde o pecado habita, se você não alimenta o seu espírito? Irmão, se nós pegarmos Gênesis capítulo 3, nós vamos entender que maldita é a terra por causa do pecado de Adão, e que o pecado entrou por Adão, não por Eva. Quando Eva comeu do fruto, não se abriu os olhos de Eva, mas quando Adão comeu, se abriu os olhos de ambos. Por quê? Porque Eva era a auxiliadora de Adão, mas era Adão o canal que se chegava a Deus. Era com Adão que o Senhor falava. Então ele tinha uma responsabilidade, cultivar e guardar o jardim. E aonde Adão estava quando a sua mulher se aproximou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Estava tirando um cochilo, estava fazendo o quê? Os irmãos entendem esse ponto? Então, amados, hoje o Espírito Santo está em nosso espírito. O nosso espírito, ele está unido com o Espírito Santo, e ele precisa governar a nossa alma, que é a esposa do Espírito Santo. A nossa alma é a noiva do Cordeiro. Não pensem que é o nosso corpo físico. Esse corpo voltará ao pó, o Espírito voltará a Deus que o Deus. Isso está lá em Eclesiastes. Mas a alma vai para onde? Ela vai com o seu marido. Então, se nós não crucificarmos a carne, se nós não vencermos os desejos da carne, se nós não negarmos o nosso direito de ter, ser e sentir, e de nos considerarmos os donos da razão, as vítimas que habitam na terra, ai, como todo mundo me trata mal, eu sou injustiçado, etc, etc. Não. Existe um inimigo na sua carne, esse inimigo precisa ser crucificado. Você, como mulher, como noiva do Cordeiro, você precisa pisar a cabeça da serpente. É mandamento do Senhor. Você, em meio a dores de parto, dará à luz filhos para o Senhor. E o principal filho que o Senhor quer ver é a nova criatura que habita em ti. Ela é a imagem, conforme a semelhança de Deus, ela é perfeita, ela é idêntica a Cristo. A maioria dos cristãos, eles dizem, eu acho tremenda a vida de Paulo, a vida do rei Davi, a vida de Moisés, a vida de Maria Madalena. Irmãos, quem é o teu modelo? Quem é o teu modelo? Quem é o modelo que veio como varão perfeito para nos ensinar a andar nos caminhos de Deus? Foi Paulo, foi Pedro, foi João, Moisés, Davi? Não, foi Cristo Jesus. Ele é o Filho do homem. Mas Jesus era perfeito? Sim, porque nasceu do Espírito Santo e não habitava nele o pecado. Mas vocês acham que por causa disso era mais fácil ou mais difícil? Se você pegar um animal limpo e colocar num chiqueiro de porcos, esse animal dura quanto tempo vivo? Porque foi isso que Deus fez com Jesus. Pegou um homem santo, sem pecado, e colocou num mundo de pecadores. E ele viveu 33 anos em carne, no meio da lama com os pecadores. Mas ele não se contaminou. Ele não pecou. Se você hoje, que se diz cristão, ficar um mês, vamos ser otimistas, um mês, envolvido só com pessoas pagãs, ímpias e impuras, quanto tempo leva para você tropeçar, cair e voltar para o pecado? Agora, tem crente que está há anos na igreja e não largou o pecado. Como isso? Se você lavar um porco e deixar ele solto, sem uma coleira, sem uma rédea, sem uma prisca, esse porco volta para a lama, porque a natureza do porco é o lodo. E a natureza do pecador é o pecado. Por isso Jesus disse, negue-se a si mesmo.
E tem crente achando que vai viver de glória em glória sem lutar contra si próprio. Né? Muitas vezes me perguntam como é que está, irmão Francis. Irmão, eu estou naquela eterna luta do espírito contra a carne na arena da minha alma. E quem está vencendo, irmão? Aquele que eu estou alimentando mais. Como é que eu vou vencer no espírito se eu só alimento a carne e só corro atrás das coisas do mundo? Vocês entendem o ponto, amados? Eu criei um grande paradoxo aqui para os irmãos. Sobre o pecado na carne, sobre alimentar o espírito com a palavra e sobre negar-se a si mesmo. Porque, irmãos, o crente precisa entender definitivamente uma coisa: não adianta nada você viver dentro de uma igreja, indo domingo, cumprindo com um ritual religioso, se você não se alimenta de Cristo, se você não tem experiência com Cristo. Não adianta nada você viver 24 horas assistindo pregação pronta de líderes religiosos, se você não alimenta o seu espírito, você não cresce. Satanás, quando ele caiu, quando ele foi expulso dos céus, ele levou 1/3 dos anjos com ele, é o que diz a Escritura. A cauda do dragão arrastava a 1/3 parte. Então, amados, diga para mim uma coisa: por que esses anjos caíram junto com Satanás? Porque eles não estavam alicerçados em Yahweh. Eles estavam alicerçados no anjo caído, no dragão, na besta, no ser que hoje é trevas e que é o inimigo de nossa alma. Se você estiver alicerçado em homens, você não vai conseguir vencer. Se você não aprender a depender do Consolador que habita no teu espírito, que quer falar diariamente e intimamente com você, você não vai conseguir vencer no dia mau. A sua casa está alicerçada sobre a areia. Então por que o irmão Francis hoje resolveu fazer esse vídeo para os irmãos? Simples: se alimente de Cristo. Para de viver uma vida religiosa, de cumprir com ritual. Eu tenho que ir no sábado na igreja, eu tenho que ir no domingo na igreja, eu tenho que ir quarta-feira na igreja, mas não abre a Bíblia em casa, não busca, não medita, não se consagra, não jejua, não tem um tempo para ficar em intimidade com o Espírito Santo. Você não vai vencer. É por isso que você está passando dificuldade, é por isso que você está passando opressão, é por isso que você não consegue obter suas promessas, porque você está apoiado em homens. A sua fé é totalmente focada em pregação pronta, você não depende do Espírito, você depende do líder. E se o líder tropeça na fé, você entra em apostasia e sai da igreja. Porque é isso que acontece na maioria das congregações. Aparece um escândalo de uma liderança, a igreja entra em apostasia. Por quê? Porque não estão apoiados no Todo-Poderoso Senhor Deus. Eles estão apoiados no anjo caído. Mas é pecado? Não, não é. Só que o maior será servo de todos. Esses irmãos estão lá para te servir até você ter maturidade suficiente para aprender a depender do Espírito. Só que você quer mamar na teta apostólica, na teta pastoral pro resto da vida. Você quer ficar tomando leite até quando? Como é que você vai crescer em vida se você não permite que a vida cresça em você? E como é que a vida vai crescer em você se você não nega a velha vida? A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Quem é o nosso ex-marido? Não é o corpo do pecado? Mas nós não nos batizamos, então sepultamos o velho homem. Ele morreu. Agora a gente pode contrair novas núpcias com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Amém? Só que se o amante continua ressuscitando e nos seduzindo e nos levando ao pecado e nos levando ao engano, irmãos, então quer dizer que ele não morreu. E se ele não morreu, eu preciso exterminá-lo. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu autoridade para vencer. Mas eu não consigo. Você não consegue porque você não se alimenta de Cristo. Aquele que por mim se alimenta, por mim viverá. Quantas horas por dia você se alimenta do Senhor Jesus? Ou a sua vida se resume a ouvir pastores, pregadores, vídeos na internet e na igreja no sábado ou no domingo e deu. Você não abre a Bíblia, você não alimenta o teu espírito, você não ora, você não clama, você não intercede, você não jejua. Irmãos, entendam uma coisa: o nosso inimigo não está fora de nós. Quem é o único responsável pelo teu fracasso hoje? É o vizinho, é o fulano, é o beltrano, é o teu chefe, é a tua esposa, teu marido, teus filhos. Quem é o único responsável pelo teu fracasso hoje, senão você próprio? E sabe por que você não vence? Porque você acha que fazendo as mesmas coisas todos os dias você vai ter resultados diferentes. Muda a tua forma de pensar.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3, se não me falha a memória. Amém, irmãos? Busquem a palavra, se alimentem da palavra, orem mais, leiam mais a Bíblia. Não adianta ler de olhos apenas, abra a boca e leia a palavra, orando ela, profetizando ela para a sua vida e para o seu ambiente onde você está. Faça esse teste por 7 dias. E em 7 dias volte aqui e comente se Deus fala ou não fala com você, se Deus faz ou não faz, se Deus cumpre ou não cumpre com a sua palavra. Buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus abençoe.